Bom, vou aproveitar para fazer uma pergunta agora que veio pelas redes sociais. Algumas pessoas, entre elas o Ar Oficial, pergunta: por que seu irmão detona tanto o vice, o general Hamilton Mourão? O Carlos parece que está hashtag chateado com o general Mourão, porque ele fez uma sequência, ele fez muitos tweets, muitos posts, uma sequência muito grande, muito feroz, assim. Ele, inclusive, usou uma interrogação, mas chamou de traidor. Foi muito pesado. É pesado, Mariana, mas eu entendo a revolta do Carlos. Eu procuro não entrar muito nesses detalhes, na minha opinião é página virada, botar panos quentes e focar na reforma. Mas eu acredito que é necessário uma autorreflexão por parte do vice-presidente. Por quê? O que o Carlos está fazendo, ele está postando notícias e declarações do vice. Eu fico imaginando se o Jair Bolsonaro, num tempo de campanha, tivesse falado que, por exemplo, que o aborto depende da gestante, ou então achando legítimo a saída do João Willis do país, argumentando que foi motivo de segurança, quando a gente sabe que foi uma jogada política, ou falando que bom que na Venezuela as pessoas estão desarmadas, senão haveria uma guerra civil. São declarações que vão na contramão do que o presidente prega. E eu acredito que o vice, o papel principal dele é substituir o presidente em caso de viagem ou por qualquer motivo que o presidente venha a falecer e etc. E, além disso, cumprir as missões que o presidente dá. E eu tenho certeza que o presidente não deu essa missão para ele fazer essas declarações. Então, são críticas que eu entendo válidas, mas eu acho também que já deu. Vamos nos concentrar naquilo que é importante para os brasileiros, que é a reforma a nova Previdência, reforma tributária que deve vir na sequência, mais Brasil, menos Brasília e por aí. A gente está perdendo muito tempo com discussões paralelas, com discussões em termos de ideologia, e isso está fazendo o governo gastar energia em vez de se concentrar nas questões que são mais urgentes para o país? Eu não acredito que se nós não estivéssemos criticando o socialismo, a nova Previdência estaria caminhando melhor. Eu acho que são trabalhos que dá para você fazer simultaneamente. Eu acho que nós temos sempre que lembrar, Mauro, o porquê que nós chegamos nessa atual situação. Alguns falam 13, 14 milhões de desempregados, uma dificuldade para conseguir um crescimento nacional. É por conta de políticas fracassadas socialistas. O Brasil estava seguindo mais ou menos a cartilha que levou a Venezuela ao atual caos que se encontra. O que a gente quer fazer? Quer fazer o contrário. O Paulo Guedes, ele entrou, e ele não entrou nos governos anteriores, porque agora ele tem carta branca para aplicar o liberalismo. Antigamente era quase um palavrão você falar que era liberal na economia. Acho que agora as pessoas já entenderam mais ou menos o que ele quer para o país. De qualquer forma, o governo sofreu algumas críticas, justamente por conta dessa carta branca, às vezes, parecer não tão branca assim, como foi a questão da Petrobras. Alguns incentivos continuam, renovaram os incentivos, por exemplo, Os caminhoneiros. aos caminhoneiros, questão do diesel, a Suframa, se não me engano, questão da Amazônia, questão do Nordeste, Mauro, Sudene. Me permita fazer uma correção. Quando saiu a notícia da Petrobras, e eu até fui surpreendido com isso, o primeiro jornalista que veio me perguntar, eu estava no Rio Grande do Sul, ele falou o seguinte: o seu pai interviu no preço dos combustíveis e está segurando, está fazendo subsídio igualzinho a Dilma. Aí eu fui pego de surpresa. Na verdade, o que ele quis saber? Ele quis saber os motivos do aumento, porque estava acima da inflação. Por que está tendo esse aumento? Houve um rombo maior na Petrobras? Alguém continua roubando lá? Houve aqui uma ordem para satisfazer os acionistas? Ou será que esse aumento realmente é legítimo e tem que se dar? É só isso que ele quis saber. Ele não decretou uma ordem inicial. Então, depois de satisfeito isso tudo, agora, tem até pessoas falando que os caminhoneiros estão pensando em parar e etc. Enfim, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que o governo, sim, tem uma posição liberal. Paulo Guedes teve carta branca para nomear Banco Central, Roberto Campos Neto, BNDES com Levi e tantos outros cargos, Salim Matar, de Secretaria de Privatização, e eles estão fazendo o trabalho deles. Ninguém está fazendo interferência nenhuma. As privatizações estão acontecendo, os leilões estão acontecendo, as concessões. Então, o Brasil está num rumo totalmente diferente das estatizações. Como, por exemplo, Dilma Rousseff, a cada 50 dias, criava uma nova empresa pública. A gente está ao contrário.
A gente está enxugando e reduzindo o tamanho do Estado. É um trabalho diferente, né? Não é só fazer alguma coisa, é desfazer muitas outras coisas. É um trabalho de desconstrução antes de poder ter uma outra base para subir uma nova construção, né? Vai dar tempo? 4 anos, eu acredito que são pouco tempo para você desfazer isso tudo. Vai ter Jair Bolsonaro 2022? Não sei, vai depender dele, né? Até porque foi aprovado na Câmara o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo. É o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente. A PEC está parada no Senado. Se os senadores aprovarem, não existe a possibilidade de reeleição em 2022. Mas, de qualquer maneira, o próprio Jair Bolsonaro, ele meio que desconversa, porque é um trabalho muito hercúleo, Mariana. Assim, você vê o quanto que o presidente envelheceu de alguns anos para cá. Então, eu acho que essa pergunta aí tem que ser feita, mas vamos deixá-la um pouco mais para frente. Em 2021, né? Pode deixar, vou perguntar direto para o seu pai. Aliás, falando do seu pai, é o seu pai, são os 3 filhos que estão na política hoje, e já se criou um nome, bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? Já existe vai ter que entrar nos dicionários. Antes de tudo, né, é o que não é o bolsonarismo. O bolsonarismo não é um Estado grande, é oposição ao que prega o PT. E além disso, são sinônimos de patriotismo, as bandeiras que levanta, do resgate, do canto do hino nacional, a disciplina militar. Se puder trazer a disciplina para dentro de sala de aula, melhor ainda, né? São professores dando aula com mais tranquilidade.